Segunda parte de Bedtime, ou Hora de Dormir. Se você não viu a primeira parte, vai assistir. Vamos começar. Depois de escrever meu relato sobre uma experiência horrível que tive quando eu era uma criança de 8 anos, muitas pessoas me incentivaram a falar sobre as consequências disso. Fiquei hesitante em fazê-lo, porque me senti perturbado desde que quebrei meu silêncio. Dormir não tem sido fácil para mim nessas últimas noites. Meu ceticismo, no entanto, continua firme, e por isso vou contar o que vivi no outro quarto. Isso não será tão longo, porque o que aconteceu durou apenas alguns dias. Se você se lembra, depois que aquele visitante noturno indesejado me deixou em paz, fui transferido para o outro quarto 1 ano depois. Esse quarto era muito maior que o anterior e tinha uma atmosfera acolhedora e agradável. Alguns lugares parecem ruins. O quarto anterior parecia repugnante, mas este não. Felizmente, me deram uma cama normal. A antiga foi desmontada e jogada fora, o que foi um grande alívio, devo acrescentar. Eu amava meu novo quarto. Gostava do espaço para todos os meus brinquedos, ficava feliz por o lugar ser grande bastante para meus amigos irem lá brincar. Mas acima de tudo, eu estava aliviado por finalmente sair daquela parte inquietante e ameaçadora da casa. Na primeira noite, dormi melhor do que em muito, muito tempo. Claro, ainda assim, afastei minha cama vários centímetros da parede. Disse à minha mãe que eu e meus amigos gostávamos de usar o espaço entre a cama e a parede como esconderijo quando brincávamos. Acordei no dia seguinte, me sentindo renovado e relaxado. Enquanto estava deitado assistindo alguns dos meus desenhos favoritos numa pequena televisão portátil, notei algo estranho. Uma velha poltrona marrom escura, que sempre esteve ali, ficava aos pés da minha cama, grande e imponente. Ela estava desgastada e desfiada, tinha sido dada à nossa família por meu primo, como parte de um conjunto de móveis. A cadeira em si não era incomum, mas o que me perturbou foi que eu jurava que antes de dormir, ela estava virada para o outro lado da cama. Agora, coberta pela luz do dia, ela estava virada para mim. Presumi que um dos meus pais a tivesse movido enquanto eu dormia, provavelmente procurando alguma coisa deixada ali antes de trocarmos de quarto. A segunda noite não foi tão tranquila. Era por volta das 11 da noite, e eu consegui ouvir a televisão dos meus pais do outro lado da casa. O quarto estava quase totalmente escuro. A única iluminação era um brilho alaranjado entrando pela janela, vindo dos postes da rua. Eu estava deitado ali, contente até ouvir algo baixo, porém inconfundível. No começo, achei que era o som da minha própria respiração enquanto descansava, mas quando parei por um momento, o som, quase inaudível de outra pessoa respirando dentro do quarto, não cessou. Continuou, ritmado e sem pausa. Fiquei ali deitado na escuridão. Mas embora ainda estivesse me recuperando do terror causado pelas experiências no meu quarto anterior, não senti medo completo. A respiração era tão distante e diferente da respiração ofegante que eu ouvira durante meu encontro com aquela coisa na parede, que permaneci calmo. Mesmo naquela idade, achei que aquilo provavelmente fosse apenas minha imaginação me pregando uma peça. Ainda assim, não quis correr riscos. Saí da cama, atravessei o quarto e acendi a luz. O som tinha desaparecido. Fiquei encarando aquela velha poltrona desgastada aos pés da minha cama, perto bastante para alguém me alcançar enquanto eu dormia. Eu a virei para o outro lado. Não tinha motivo real para fazer isso, mas algo nela me enchia de pavor. Na terceira noite eu já não estava tão corajoso. Mais uma vez acordei no escuro. Deitado de costas, encarei o teto, que parecia absorver feliz a fraca luz laranja da rua. A árvore do lado de fora balançava numa brisa suave, projetando uma coleção estranha de sombras móveis pelo quarto. Eu não ouvia nada além do zumbido distante do trânsito noturno da cidade. Quando comecei a adormecer de novo, ouvi um rangido vindo dos pés da minha cama, como se algo tivesse se movido ou mudado o peso no chão. Levantei a cabeça e olhei pela escuridão, mas não vi nada estranho. Tudo estava como tinha ficado durante o dia, nada fora do lugar. Passei os olhos pelo quarto. Alguns quadrinhos no chão, algumas caixas ainda fechadas, a poltrona, imóvel, ainda virada para longe da minha cama. Não havia nada sinistro ali. Agora eu estava completamente acordado, olhando para a televisão e pensando se deveria assistir algo tarde da noite. Claro, teria que deixar o volume bem baixo, porque meu irmão mais velho ouviria do quarto do lado e provavelmente mandaria eu desligar. Assim que me sentei totalmente na cama,
Ouvi de novo, um rangido baixo, acompanhado de outro som, o som do menor dos movimentos. Olhei outra vez para o quarto. As sombras alaranjadas, projetadas pelas folhas das árvores da minha janela, agora pareciam mais ameaçadoras. Ainda não via motivo para ter medo. Encarei a cadeira no fim da cama e não vi nada de estranho nela. É comum a mente demorar alguns instantes para compreender totalmente o que está vendo. Leva um tempo para juntar o horror completo daquilo que está diante de você até chegar a uma realização fria e amarga. Eu estava olhando para aquela poltrona desgastada no escuro, mas também estava olhando para a pessoa sentada nela. Na luz fraca, eu só conseguia ver o contorno da parte de trás da cabeça. O resto estava escondido pela estrutura da cadeira. Permaneci imóvel, encarando, rezando, esperando que meus olhos estivessem sendo enganados pela escuridão ao redor. O rangido lento, enquanto aquilo mudava de posição em seu trono destruído, gelou meu corpo inteiro. Aquilo não era um truque da escuridão. Então, se inclinou para a direita. Eu sabia o que estava fazendo. Estava se virando para olhar para mim. Vi o que pareciam ser dedos longos, passando por cima da cadeira. O quarto estava silencioso, exceto pelo som daquela coisa se mexendo no assento e pelas batidas aceleradas do meu coração. No começo, consegui distinguir apenas o contorno da testa, mas então ela começou a se erguer, revelando 2 pontos brilhantes nas cavidades profundas dos olhos. Estava olhando para mim. Eu gritei, e em segundos meu irmão e minha mãe entraram no quarto, acenderam a luz e perguntaram se eu tinha tido outro pesadelo. Fiquei sem palavras, mal reconhecendo a presença deles, encarando fixamente a poltrona agora vazia. Fiquei naquele quarto apenas mais alguns dias antes de nos mudarmos repentinamente. Não vi mais nada nas noites seguintes, exceto na minha última noite ali, quando acordei sentindo o ar quente de algo respirando no meu ouvido. Pulei da cama e acendi a luz. A respiração lenta e ritmada de algo invisível continuou, mais alto do que antes. Passei o resto da noite no sofá da sala. 2 anos depois, eu dormia tranquilamente em nossa nova casa. Não havia acontecido mais nada. E eu tinha certeza de que deixara para trás toda a estranheza naquela pequena e comum casa suburbana. No entanto, recebi um último presente de despedida. Meus atormentadores, e na minha opinião, o observador naquela poltrona era uma entidade diferente da coisa que saía da parede. Tinha uma última surpresa reservada para mim, como um animal marcando território. Eu ainda não tinha escapado completamente de suas garras. Por um último momento aterrorizante, senti a presença daquelas coisas. Eu dormia profundamente, 2 anos após aquelas experiências horríveis. Estava tendo um pesadelo, e de repente despertei feliz, seguro na minha cama. O quarto estava mais escuro que o normal. Soltei um suspiro de alívio, como qualquer pessoa ao acordar de um pesadelo, mas o quarto estava escuro demais. Eu não conseguia ver absolutamente nada, como se algo tivesse apagado toda a luz. Ri baixinho comigo mesmo, percebendo que devia ter puxado o cobertor sobre o rosto enquanto dormia. O cobertor de algodão parecia frio contra mim, mas o ar estava quente demais, quase sufocante. Justo quando eu fui tirar o cobertor para respirar melhor, ouvi aquilo. Pela última vez ouvi aquilo. A respiração ritmada do observador aos pés da minha cama. O medo me dominou, seguido de raiva e desespero. Por que não podiam simplesmente me deixar em paz? Então fiz algo muito estranho. Decidi falar com aquilo. Talvez essa coisa não quisesse me machucar. Talvez não soubesse o terror que havia causado. À medida que a respiração ficava mais alta e mais próxima, comecei a chorar. Eu conseguia sentir sua presença do outro lado do cobertor, sua respiração pairando sobre mim, como um vento parado. Entre lágrimas pronunciei 2 palavras, palavras que certamente acabariam com tudo aquilo. Por favor, pare! A respiração começou a mudar. Ficou mais agitada, mais rápida de alguma forma. Ouvi algo se mexendo ao meu lado, muito perto. Então a respiração se afastou. Primeiro para os pés da cama, depois lentamente atravessando o quarto, passando pela porta, indo para o corredor, e então desapareceu. Metade chorando, metade aliviado, fiquei ali, na escuridão, imóvel, ainda com o rosto coberto pelo cobertor. Você pode considerar isso uma vitória, mas eu não considero. Se aquelas coisas eram reais, hoje sei, sem sombra de dúvidas, que suas intenções não eram mal interpretadas, eram distorcidas, cheias de malícia.
Normalmente, eu jamais usaria tal palavra para descrever algo, mas aquilo era o mais próximo do mal que eu espero encontrar na vida. Como eu sei disso? Eu digo como. Instantes depois daquela coisa aparentemente deixar a casa, algo pressionou violentamente meu corpo, empurrando o cobertor contra o meu rosto com enorme força. Senti uma mão grande com dedos longos e finos envolvendo a minha cabeça atrás do tecido. Suas unhas marcaram o cobertor como lâminas afiadas. Consegui escorregar para o espaço entre a cama e a parede, escapando rapidamente, me arrastando e gritando para fora do quarto, acordando toda a minha família. Não se engane, aquela coisa na escuridão tentou me sufocar. Tentou me sufocar até a morte. Fui levado ao silêncio, dominado pelo medo irracional de que, mesmo depois de todos esses anos, se eu falasse sobre aquilo, aquelas coisas me encontrariam novamente e voltariam a destruir minha vida. Em nome da ciência e da razão, confrontei esses medos e decidi destruir aquelas memórias atormentadoras de uma vez por todas, compartilhando-as com outras pessoas, expondo-as pelo que eu acreditava que eram. Delírios de uma criança perturbada. Agarrei-me ao meu ceticismo e à racionalidade com todas as forças. Permiti que eles me definissem, mas esta manhã fui confrontado com evidências físicas e verificáveis. Evidências de algo que eu não sei explicar, mas que não podem ser ignoradas. E me parece estranho que os últimos dias tenham sido tão marcados por apreensão e azar desde que quebrei meu silêncio, a ponto de eu já não conseguir confiar totalmente em explicações convencionais. Depois de compartilhar aquelas experiências traumáticas da infância, fui tomado por uma sensação esmagadora de inquietação. Inicialmente, atribuí isso ao medo de reviver aqueles eventos terríveis ao contá-los, mas conforme os dias passavam, parecia algo muito maior. Uma sensação de desgraça iminente consumia todos os meus pensamentos. Embora eu conseguisse dormir, não descansava. Todas as manhãs eu acordava exausto, nervoso, como se estivesse privado de sono havia eras. Nada explicitamente assustador aconteceu nas primeiras noites, nenhuma visita, nenhum companheiro indesejado na cama, nenhuma respiração ofegante saindo das paredes do quarto. Mas havia aquela sensação vagamente familiar de não estar sozinho. Não me entenda mal, eu não sentia alguém dentro do quarto comigo. Não ouvia, cheirava ou percebia nada remotamente sobrenatural. Ainda assim, durante os dias e noites, senti algo sutil, a sensação de que algo estava a caminho, como as primeiras rajadas abafadas de ar vindo de um túnel de metrô anunciando a chegada de uma monstruosidade lenta e inevitável. Surpreendente, mas esperada. Minha inquietação crescia a cada dia, infiltrando-se sob minha pele. Tentei focar minha atenção em vários projetos de escrita, numa tentativa inútil de encher minha cabeça com outros pensamentos, deixando sem espaço para aquelas memórias contaminadas, mas elas continuavam vindo mesmo assim. Minha ansiedade ganhou força até eu não conseguir pensar em mais nada. Eu precisava fazer alguma coisa. Estudei psicologia durante anos na universidade e sabia que a ansiedade frequentemente nasce da perda de controle, e que uma das maneiras mais eficazes de combatê-la é recuperar esse controle. Era isso que eu pretendia fazer. Pode chamar de imprudência, mas eu iria voltar àquele lugar. Aquela casa onde aqueles acontecimentos terríveis ocorreram. Eu iria confrontar aquelas memórias e expô-las pelo que eram, absurdos. A viagem até minha antiga casa levou 1 hora, mas foi preenchida por uma estranha euforia. Eu estava confiante, tranquilo, feliz. Agora eu estava no controle, e nada me impediria de provar que o lugar que temia a vida inteira não passava de uma casa suburbana comum e inofensiva. Passei alegremente pelas estradas do interior até finalmente chegar à cidade. Aos poucos, as ruas começaram a parecer familiares. Memórias de brincar naquele bairro voltaram de repente. Minha mente vagou por essas lembranças, como um filho prodígio voltando para casa. Vagou tanto que antes que eu percebesse, estava entrando na rua onde vivi. A rua era longa e desaparecia ao longe antes de terminar numa curva fechada. Era um bairro antigo, construído muito antes da popularização dos carros, algo evidente pela estreiteza das ruas, que criavam uma sensação claustrofóbica, como se as casas se inclinassem, observando quem passava. Reduzi a velocidade e observei cada casa. Tudo parecia uniforme, cada construção muito parecida com a anterior. Então meu coração começou a bater mais rápido enquanto um arrepio subia pela minha espinha. Ali estava ela, a casa. Era fim de tarde e a rua estava silenciosa, quase solitária.
Fiquei olhando para aquela pequena casa, pensando como um lugar tão comum conseguia me causar tanto medo. Inicialmente, eu pretendia apenas observá-la de longe, confirmando para mim mesmo que era apenas uma construção material, totalmente explicável e distante de qualquer coisa sobrenatural. Mas ao estacionar, respirei fundo, e antes de perceber, já estava fora do carro, caminhando em direção ao velho portão metálico, cujos desenhos florais, antes brilhantes, agora estavam escurecidos pela tinta verde envelhecida. Passei os dedos sobre o topo irregular e, soltando um pequeno suspiro, empurrei o portão. Ao caminhar pela trilha, fiquei surpreso com o estado abandonado do jardim. Pensei em como era um desperdício deixar aquele gramado tomado por ervas daninhas e plantas invasoras. Mas ao me aproximar da casa, percebi o motivo. Ela estava vazia. Mais uma vez, um calafrio percorreu meu corpo. Mas esmaguei a ansiedade repetindo meu mantra racional. A explicação mais simples geralmente é a correta. Imaginei que, devido à situação econômica, a casa estivesse muito tempo à venda e o proprietário não se importasse muito com a aparência do lugar. Mas não havia placa de vende-se, nem aluga-se. Parecia genuinamente esquecida. As janelas da frente estavam tão sujas que era quase impossível enxergar através delas. Mas ao dar a volta pelos fundos, consegui ver melhor. Eu imaginaria que uma casa assim estaria completamente vazia. Mas pelo contrário, ela parecia ocupada pelos vestígios de uma vida moderna. Havia uma televisão na sala, revistas espalhadas sobre uma mesa de centro, móveis posicionados como se ainda fossem usados, e 2 xícaras de café no parapeito da janela, ainda cheias e cobertas de mofo. A casa parecia habitada, não fosse a grossa camada de poeira sobre tudo e as teias de aranha espalhadas pelos cantos. Parecia que os últimos moradores tinham ido embora às pressas e jamais retornado. Abrindo caminho por um mar de mato alto, finalmente cheguei àquela pequena e inocente janela nos fundos da casa. Só de vê-la senti medo, mas era apenas memória, não aquela sensação de estar sendo observado que eu sentia quando era criança. Espiando para dentro, o quarto parecia assustadoramente familiar. Não há muito o que fazer com um quarto tão pequeno e estreito, mas, através do vidro, coberto de sujeira, parecia quase inalterado desde quando dormia ali. Uma cama, uma cômoda e algo que parecia ser brinquedos espalhados pelo chão. Uma onda repentina de raiva me atravessou. Claramente era o quarto de uma criança, e a ideia daquela coisa machucando outro inocente me encheu de desprezo pela própria possibilidade. Dentro de mim cresceu um desejo intenso de proteger qualquer criança daquela abominação. Enquanto eu encarava a parede ao lado da cama, os pelos da minha nuca se eriçaram. Por um instante mínimo, pensei ter visto o cobertor sobre a cama se mover. Mais do que isso, através da janela, juraria ter ouvido uma respiração ofegante. Fechei os olhos com força e repeti outro mantra científico. A ciência não deve nada à imaginação. Quando abri os olhos, não havia nada além de um quarto vazio. Nenhum espírito maligno, nenhuma criatura sobrenatural, apenas um quarto. Respirei aliviado, como se pela primeira vez em muitos dias tudo estivesse bem no mundo. Pode parecer ilusão, mas eu realmente senti que tinha provado a mim mesmo que não havia nada a temer além da minha imaginação exagerada. Já estava escurecendo e eu queria chegar em casa antes da noite cair completamente. Sentindo-me confiante, agora que minha ansiedade parecia superada, havia uma última coisa que precisava fazer. Quando fomos embora daquela casa, saímos às pressas. Para uma criança, aquilo foi confuso e assustador. Mas existia algo que sempre ficou na minha mente. No fundo do jardim havia uma árvore que parecia mais velha que a própria casa. Eu havia crescido, mas aquela velha árvore continuava ali, sábia, acolhedora, quase amigável. Acho que todo garoto precisa de um lugar secreto para esconder coisas. É uma das primeiras experiências de independência. Meu esconderijo ficava na metade do tronco daquela árvore. Talvez eu parecesse ridículo, mas subi nela alegremente como fazia na infância. No tronco havia um buraco. Não sei se foi feito por um animal ou por um galho arrancado, mas era ali que eu escondia minhas coisas. Qualquer objeto que eu achasse que seria confiscado por ser inapropriado ia para aquele esconderijo. Na verdade, a maioria eram apenas brinquedos, embora às vezes houvessem estilingues ou bombas de fumaça. Eu não precisava esconder brinquedos, mas quando era pequeno parecia uma aventura ter um segredo. O buraco estava escuro e parcialmente cheio de folhas podres acumuladas ao longo de incontáveis outonos. Ainda assim, enfiei a mão profundamente para ver o que restava lá dentro. Eu não podia acreditar.
Tinha encontrado um brinquedo que escondi ali antes da mudança. Senti o plástico na mão, suas bordas familiares, mas as folhas e a escuridão impediam que eu visse claramente enquanto puxava o objeto preso entre gravetos e lama úmida. Fiquei tão animado porque sabia exatamente o que era. Um dos meus brinquedos favoritos. Um pequeno soldado britânico da Primeira Guerra Mundial. Cresci ouvindo histórias das aventuras do meu avô nas guerras, e embora ele tivesse morrido antes do meu nascimento, eu costumava imaginar versões exageradas dessas histórias, usando aquele soldadinho como herói. Na época, achei que o esconderijo perfeito para um soldado seria dentro de uma árvore, mas minha alegria rapidamente se transformou em horror, porque, ao puxar aquilo para fora, percebi que não era meu brinquedo, era outra coisa. Preso no fundo do buraco, entre a lama e as folhas podres, estava o esqueleto de um pequeno animal. Os ossos rangeram em minha mão, enquanto restos de pelo e carne apodrecida se desfaziam entre meus dedos. Quase perdi o equilíbrio quando o cheiro forte de decomposição escapou e invadiu meus sentidos. Desci da árvore cuidadosamente, abatido. Não havia mais nada no esconderijo. Meu brinquedo tinha desaparecido. Provavelmente levado por outra criança, anos atrás. O que restava do pobre animal eu enterrei na terra do jardim. Saí daquele lugar imediatamente. Apesar do encontro horrível na árvore, ainda me sentia fortalecido. Ter conseguido revisitar aquele lugar e perceber o quão comum ele realmente era, me fez sentir novamente no controle da minha mente. Naquele momento eu não precisava de nada além de explicações convencionais. Despedi-me do velho bairro, daquela memória ruim, e comecei a voltar para casa. Quando entrei na estrada, algo começou a surgir no fundo da minha mente. No início ignorei, pensando ser imaginação. Mas conforme o sol desaparecia no horizonte, senti crescer dentro de mim uma compulsão irracional. Uma ideia sem fundamento lógico, sem motivo real, mas que precisava ser seguida a qualquer custo. Eu precisava chegar em casa. Aumentei a velocidade, ultrapassando carros pela estrada, enquanto olhava constantemente pelo retrovisor, atento ao que pudesse estar vindo atrás de mim. Dirigi cada vez mais rápido, olhando para trás como se estivesse fugindo de um perseguidor invisível. 110, 130, 160 km por hora. Disparei pela estrada, buzinei, gritei, o suor escorria pelo meu pescoço. O que estava acontecendo comigo? Finalmente saí da autoestrada e entrei nas estradas do interior que levavam diretamente à minha cidade. Eram estreitas e sinuosas, atravessando uma paisagem agora sombria e ameaçadora. A escuridão parecia engolir a estrada à minha frente. Liguei o farol alto e suspirei de alívio ao ver uma luz novamente. A ansiedade maníaca que havia tomado conta de mim parecia diminuir, mas eu continuava olhando para o retrovisor mais do que eu deveria, apenas para garantir que nada estivesse me seguindo. Que pensamento ridículo! Imaginar algo perseguindo meu carro? Colocar minha vida e a dos outros em risco dirigindo daquela forma? Loucura! Ainda assim, loucura ou não, eu senti uma necessidade desesperada de fugir. E a solidão daquela estrada apenas aumentava meu desejo de chegar à minha rua, minha casa e minha cama. Passei nervosamente pelas estradas sinuosas, até sentir alívio ao ver os primeiros postes e os limites da cidade. Estacionei em frente à minha casa, desliguei o motor e permaneci em silêncio por um momento. Eu precisava acabar com aquela ansiedade. Coisas saindo das paredes, observadores sufocando crianças à noite, espiar janelas como um perseguidor, tudo aquilo era absurdo. A partir do dia seguinte, eu recomeçaria. Nada mais de escrever sobre a infância, nada mais de reviver noites cheias de terror. Apenas voltar ao normal, trabalhar, passar tempo com minha namorada e, acima de tudo, reafirmar minha fé na ciência e na racionalidade. E então, a coisa no banco de trás se inclinou para a frente, segurou meu ombro e soprou um hálito podre e rançoso na parte de trás do meu pescoço. Eu me joguei contra a porta, debatendo os braços em busca da trava. O medo me dominou, um medo que eu conhecia bem demais. O mesmo medo de tantos anos atrás. O interior do carro ficou muito mais frio, mas nada se comparava aos dedos gelados afundando no meu ombro. Sinceramente, achei que fosse morrer, que aquela coisa finalmente conseguiria o que queria depois de todos aqueles anos. A maçaneta cedeu sob minhas mãos desesperadas e caí para fora do carro na calçada. Por um breve instante, achei ter visto algo no banco de trás.
a forma vaga de um velho deformado, sorrindo de orelha a orelha, mas o carro estava vazio. Peguei as chaves da ignição e bati a porta com o pé. Cambaleei até minha casa. Não vou mentir, bebi até apagar naquela noite. Você deve se lembrar que mencionei ter evidências físicas de algo sobrenatural. Talvez imagine que sejam as marcas no meu ombro, ou a janela do meu quarto, que eu encontrei aberta pela manhã, com marcas parecendo arranhões ao redor. Mas não, nada disso me assustou tanto quanto o que eu vi hoje ao acordar. Às vezes, as mensagens mais assustadoras são as mais simples, porque sobre o meu peito, quando acordei esta manhã, estava um soldadinho de brinquedo. O mesmo soldado que eu havia escondido dentro daquela árvore, tantos anos atrás, devolvido para mim na vida adulta, mordido ao meio.